Olá, pessoal. Meu nome é Julian Marotti Mello e eu vou apresentar um ensaio destrutivo de fratura frágil. Para começar, vamos entender alguns conceitos como o que seria fratura. Quando eu penso em fratura, eu penso na separação de um corpo, de uma peça, pode ser em duas ou em mais partes. Só que devido ao que acontece aquela separação, aquela fratura? Devido à imposição de uma tensão. Essa tensão é de natureza estática normalmente. O que seria uma natureza estática? É quando eu tenho uma tensão constante ou que varia muito pouco ao longo do tempo. Então, eu tenho uma separação de um corpo, pode ser em duas ou mais partes, devido a uma tensão. Sob quais circunstâncias normalmente acontece essa separação? Normalmente em temperaturas abaixo da temperatura de fusão. O que seria, então, um ensaio de fratura frágil? Baseado em um choque, eu vou ter a formação de trincas e de pequena ou quase nenhuma deformação plástica. E isso pode vir a levar ao rompimento daquele material. Esse choque, ele nada mais é do que uma rápida transferência de energia. Energias são o quê? Ações de cargas dinâmicas. Então, devido a essas cargas, essas forças dinâmicas, eu vou ter um choque no meu material e isso pode levar à formação de trincas, ao rompimento daquela peça. Quando eu penso em fratura frágil, eu penso se não teriam outros tipos também. E sim, tem a fratura dúctil. Nós não vamos entrar a fundo, mas vamos falar aqui rapidamente dela. A fratura dúctil é um estiramento na vizinhança de uma trinca. Então, quando acontece trinca, eu não tenho um rompimento tão regular. Eu tenho um estiramento naquela vizinhança, por causa de uma grande deformação plástica. Normalmente é observada em materiais do tipo CFC, cúbica de face centrada, como nós já vimos na aula. Já a fratura frágil não tem uma deformação plástica significativa. Por quê? Porque as trincas são formadas e propagadas muito rapidamente. Então, isso leva à ruptura rápida do material sem grande deformação plástica. Normalmente, a fratura frágil é observada em materiais do tipo CCC, que é cúbica de corpo centrado, e também no materiais do tipo HC, que é hexagonal compacta. Uma conclusão, então, geral que nós podemos ter aqui. A dúctil, ela requer mais energia. Por quê? Ela consome mais energia por causa desse movimento de imperfeições, dessa grande quantidade de cavidades, extensa deformação plástica, enquanto a frágil não requer tanta energia, porque as cavidades não são tão profundas e têm um aspecto mais regular. No entanto, a fratura frágil, quando eu venho a ter uma formação de trincas, elas ocorrem muito rápido, como eu disse. Então, o material pode vir a se romper rapidamente sem você ter tempo de intervir ali naquele meio. Então, nós já vimos que tem dois tipos de fratura, a frágil e a dúctil, e a fratura frágil tem dois tipos, a transgranular e a intergranular. Na transgranular, ou também chamada de clivagem, o que acontece? Ocorre a separação de planos atômicos. O que é isso? Isso faz com que a cisão, essa formação de trincas e rompimento, passe por dentro do grão. Normalmente, os materiais do tipo CFC não tendem a essa clivagem, porque eles apresentam um comportamento mais dúctil do que frágil transgranular. Já a fratura frágil intergranular, essa cisão ocorre no próprio contorno do grão. Por quê? Porque o contorno do grão ele é mais frágil do que a rede cristalina como um todo. Então, essas fraturas costumam vir no próprio contorno do grão, tá certo? Bom, a gente já viu, então, que tem fratura frágil e dúctil, já vimos os dois tipos de fratura frágil, já entendemos o que é fratura, mas o que esse ensaio, ao final das contas, determina? O que esse ensaio de fratura frágil determina? Ele determina a quantidade de energia necessária, a quantidade de energia que o corpo vai absorver quando ele é submetido a um choque, a um impacto. Por isso que esse ensaio normalmente também é submetido à palavra impacto. Além disso, ele determina a tenacidade do material e o comportamento de material de uma maneira frágil. Qual o método que é utilizado nesse ensaio? É o método de golpe, como a gente está falando, tem impacto, então tem um golpe ali. O método de golpe utiliza essa máquina chamada martelo pendular, que nós vamos ver aqui agora. O peso, que é o nosso martelo, ele é submetido a uma altura inicial H e ele é solto. Quando ele é solto, ao cair, ele absorve energia. Nós temos o quê? Energia potencial gravitacional, depende da altura. Então, ao cair, esse corpo vai absorver energia e vai romper o nosso corpo de prova que está aqui embaixo. E esse corpo, esse martelo, vai chegar, esse peso, perdão, que é o martelo, ele vai chegar numa altura final, uma altura galinha. Júlia, mas essa altura galinha é inferior à altura inicial H. Por quê? Por que teve perda de energia? O martelo obteve energia, mas para ele chegar numa altura final menor do que a inicial, essa energia foi perdida em algum momento. Foi perdida por causa do corpo de prova. O corpo de prova que absorveu essa energia para que viesse a acontecer o rompimento. Show? Bom, já vimos, então,
o que determina o ensaio, como que ele é feito, mas nós vamos perceber também que o entalho no nosso corpo de prova tem dois tipos, o entalho Sharp e o entalho ISOD. Eu posso estar falando errado talvez um pouco da pronúncia, mas está escrito aqui no nosso slide. O entalho Sharp ele é apoiado na máquina, que é esse desenho mais à esquerda, enquanto o entalho ISOD ele é engastado, então ele está fixado ali na minha máquina. O Sharp, o golpe do martelo é feito na fase oposta ao que o entalho está, enquanto no ISOD o golpe é feito no mesmo lado do entalho. O Sharp nós temos três tipos, esse entalho Sharp tem três tipos, que é o que está aqui no nosso retângulo amarelo, enquanto o entalho ISOD tem um tipo só. Nós só falamos superficialmente aqui para vocês entenderem que, além do ensaio ter um passo a passo, o nosso entalho que vai ser submetido a o nosso corpo de prova tem que ter um entalho determinado para que seja submetido a esse tipo de ensaio, tá bem? Bom, então nós vimos aqui que o ensaio, ele tende a ser o quê? Principalmente, a palavra que submete a esse ensaio é o impacto. O que a gente vai ter que determinar para ele? A energia necessária que o corpo vai absorver para que ele venha a ser rompido. Mas o que pode influenciar nesse impacto, nesse ensaio? A temperatura. A temperatura tem grande influência por causa da resistência do choque. Quando nós temos temperaturas mais baixas, a energia absorvida também é pequena. Então, ocorre uma fratura frágil. Acima de uma determinada temperatura, uma temperatura crítica que nós chamamos, as fraturas para esse mesmo material tendem a ser dúcteis, por causa de uma maior absorção de energia. E nós temos ainda uma faixa de temperatura, que é a faixa de temperatura de transição, na qual podem ocorrer tanto fraturas frágeis quanto as dúcteis. Então, essa faixa depende de vários fatores. Para determinar essa faixa, nós dependemos do teor de carbono, do tamanho do grão, da impureza daquele material, do encruamento. Então, todos esses fatores podem influenciar nessa faixa de transição e, consequentemente, na faixa de falha frágil e de falha dúctil. Resumindo, então, o ensaio de fratura frágil, ele determina a quantidade de energia que o corpo vai absorver para que ele venha a ser rompido. Nós vimos que o ensaio é baseado em quê? No impacto. Só que então o que a gente pode determinar? Quando eu tenho um material que tende a ter fraturas frágeis, eu não posso usar ele em qualquer lugar. Esse tipo de material não pode ser utilizado em circunstâncias que levem a esforços bruscos, que normalmente, diariamente, ele venha a ser submetido a esses esforços, como, por exemplo, o eixo de uma máquina. Os fatores que podem contribuir ao longo dessa apresentação que nós vimos para uma fratura frágil: aplicação de uma tensão, uma alta velocidade de impacto, temperaturas mais baixas, além, claro, do tipo de estrutura e composição daquele material. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco aí do ensaio de fratura frágil.